Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Fico feliz em poder abrir a Bíblia de novo, através da lição, e estudarmos mais uma vez. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de abrir a Tua palavra e poder estudar. Nos abençoe, nos guiando pela iluminação e a inspiração do Teu Santo Espírito, para que possamos não só compreender, mas ter condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor a lição da Tua palavra que Tu tens para nós hoje. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lição 3. A fim de que todos sejam um. O texto principal encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 20 ao 21, que diz o seguinte: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos aqui com um trecho da oração sacerdotal de Cristo, para trabalhar basicamente durante toda essa semana. Lembrando que no Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus já estava sentindo o horizonte do desfecho da sua história aqui na Terra, pessoalmente, do seu ministério de 33 anos e meio aqui na Terra. Já estava percebendo a traição de Judas e percebendo o desenrolar de todo o contexto. Daí, ele começou a focar nas últimas instruções pessoais para com esses discípulos e apóstolos, para que eles pudessem prosseguir sem a presença física dele aqui, de Jesus Cristo. E aí vem então o capítulo 17, onde ele entra abertamente na oração sacerdotal, buscando um elo entre os seus discípulos e apóstolos, ele e o Pai, que é o que estudaremos no decorrer desse tema. No segundo tema, Jesus orou por si mesmo. Se observarmos, na realidade, a oração sacerdotal de Cristo, contida aqui então no capítulo 17 do Evangelho de João, ela é dividida em 3 partes. Jesus ora por si mesmo, a primeira parte, ora por seus discípulos ali, os seus apóstolos, e ora por mim e por você, ou seja, por aqueles que se agregariam a partir daqueles que ali estavam. Então, 3 bases, esta oração sacerdotal de Cristo. Ele orando por si mesmo, nós podemos avaliar tanto o verso 1, quanto principalmente o verso 5, como ele é específico nesse quesito. Observe, no verso 5, ele vai direto ao ponto. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse mundo, ou antes da criação. Irmãos, observem que maravilha. Cristo apontando para o seu enfoque divino e absoluto, que sempre existiu, para que ele, esse Jesus humano, alcançasse êxito na sua missão e voltasse a ser como era. Ele era potencialmente Deus, mas não usava seus poderes, sua divindade, porque se usasse, não faria sentido todo o seu trabalho aqui na terra. Aqui ele teria que mostrar como se fosse um segundo Adão. Paulo entendeu assim, explicou assim, que vem consertar os estragos que o primeiro Adão fez. As presepadas que o primeiro Adão fez, o segundo Adão ia consertar tudo. E mais para isso ele tinha que vir como ser humano, como mortal, e não como um ser divino. Isso é indiscutível e incontestável.
Nem por isso ele deixou de ser filho de Deus. Não, ele é filho de Deus, indiscutivelmente. Ele não pecou em momento algum. Ele estava dotado de poder o tempo todo. Bastava ele triscar o dedo dele, o poder ele usava. Ele se tornava divino na hora que quisesse. Mas ele tomou uma decisão em nosso favor, por amor de nós, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso foi um projeto. E se o homem já é feio voltar a palavra atrás, imagine se Deus ia voltar jamais. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, jamais. Então eles fizeram um projeto de vida, e de vida eterna, ou morte eterna. Porque a morte de Cristo não foi uma morte comum, foi a morte eterna. Apocalipse 1:5. Ele foi o primogênito dos mortos. E já tinha 4.000 anos de gente morrendo. Aí prova que ele morreu a morte eterna. O único ser no universo que morreu a morte eterna. O resto é sono da morte. Aqui então, nesse ponto da oração sacerdotal, ele busca o pedido do Pai para abençoá-lo com a glorificação da vitória. Porque com essa glorificação da vitória, automaticamente, ele superaria a glória do passado, que ele aqui comenta na oração. Não só viria aquela glória, mas muito mais que ela. E dentro do contexto da oração, observe-se que ele comenta que tu me deste toda a carne sobre a face da terra, para que aqueles que creem em mim, eu possa realmente salvá-los. E aí envolve a todos nós. Mas não perca de vista em momento algum que o foco principal, tanto que ele pede por ele, tanto pelo que ele pede por aqueles apóstolos ali e discípulos ali, contemporâneos dele, como que ele pede pelos que viriam a se agregar, o foco é um só: a unidade com Cristo e com o Pai. Esse é o projeto, é o foco principal. Porque se isso acontecesse, nós formaríamos um elo indestrutível, aonde a humanidade demonstraria a semelhança com a divindade por se entregar a ela de forma absoluta. E isso é fantástico. E isso nos conduz de fato à vitória, de forma indiscutível e inquestionável. Justamente porque nesse ponto percebemos claramente que essa raça eleita, que é o povo convertido, os servos convertidos do Senhor, mais a Santíssima Trindade e mais o Reino de Deus, estaríamos todos envolvidos numa só missão aqui neste mundo, estendendo a palavra e convidando mais e mais discípulos e discípulos para os pés de Cristo, agregando, aumentando assim o exército salvo dos habitantes deste mundo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E como o Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 3 aqui comenta, dessa forma teríamos o conhecimento pleno do que é vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Cristo, ou a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Entender o verdadeiro sentido da vida eterna envolve a nossa relação com Cristo e com o Pai e com o Espírito Santo. E jamais ficaria de fora a interação evangelística entre nós e a humanidade, o mundo, entre nós e o mundo ao nosso redor. É muito sério esse assunto. Não devemos jamais descuidar desse assunto. Terceiro tema, dando sequência à oração sacerdotal, o segundo ponto dela, e Jesus orou por seus discípulos, ali pelos seus contemporâneos. Na altura do verso 9 ao 19, ele foca especialmente para que eles fossem protegidos do mal. Evidentemente que isso se estenderia a mim e a você, porque as potestades da maldade têm como foco desestabilizar a vida dos que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Seja com alimentação envenenada, com uma alimentação transgênica, né? Com DNA quebrado, para fazer inferno na vida das pessoas,
seja na fabricação e estímulo e incentivo do uso de refrigerantes e muitas coisas industrializadas, de produtos artificiais, de podriqueiras com nome de alimentos. É muita coisa. Isso sem falar no braço estendido dessas potestades, que envolvem tanto só com empresas, com fábricas, com laboratórios, mas envolve também com religiões e com governos, para poder oprimir o povo de Deus, para lançar miséria, para lançar sofrimento, com o objetivo de atingir aqueles que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Mas o servo de Deus tem aqui a oração sacerdotal, que já foi feita lá naquela ocasião, que está valendo até hoje, que forma um bloco protetor em nós, um escudo, o escudo do cristão, que é a armadura do cristão, citado também na palavra de Deus em Efésios capítulo 6, que se nós usarmos direitinho esses acessórios da armadura do cristão, jamais seremos atingidos por esses dardos inflamados do inimigo ou das potestades da maldade que tem por trás toda a estrutura do inimigo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. São verdadeiras pedreiras que aqueles discípulos ali, e não diferente de nós, todos enfrentaríamos para andar do lado de Cristo, promovendo, pregando a tua palavra, cumprindo com a missão que Ele nos confiou. Mas fundamentados no amor, tanto aqueles quanto nós alcançaríamos com certeza o êxito necessário na justiça de Cristo, na justificação pela fé, para podermos naquele grande dia abraçar com o Senhor nas nuvens do céu. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E finalmente, quarto tema, por aqueles que vierem a crer em mim. Aqui no versículo 20 até o 26 do capítulo 17, nós temos aqui que o maior foco, na realidade, seria a nossa inclusão como membros da raça eleita e o ministério evangelístico. Então, essa raça eleita, que existiu antes de Cristo, durante os dias de Cristo, existe até hoje, que são os convertidos de verdade, não é esses que tomam banho. Tomar banho pode até arrancar o corpo, tanto tomar banho. Esse negócio de só batismo, ó, é batizar e ser convertido. Se tiver convertido, ó, bom ladrão, sem batismo, ficou garantido o céu para ele, porque ele batizou no Espírito Santo só, lá na cruz, converteu. Pronto. A circunstância dele foi aquela. Agora a sua é diferente. Você tem como batizar? Então você vai batizar para mostrar para o mundo que você mudou de exército. É inevitável, é indispensável. Cristo deixou claro. Agora, se não tiver jeito, está como na cruz, morreu no leito, no acidente, no leito de morte, no acidente, seja onde for, tudo bem. Só com o batismo do Espírito Santo, vai embora, de boa. Mas precisa. Batismo do Espírito Santo é conversão. Que a obra do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você está convencido disso, você prega isso. Aí você busca o batismo no fogo, que é o entusiasmo necessário para fazer isso, para evangelizar. Porque sem entusiasmo ninguém consegue fazer nada. E precisamos saciar a nossa fome de verdade. E isso só acontece se estudarmos a Bíblia. E quando estudamos, aprendemos. Quando estudamos e ensinamos, aí aprendemos mais ainda. Porque aí memoriza, fica gravado. E isso, na hora de vivermos, é muito mais importante. Observando esses versos aqui, do verso 20 ao 26, vemos também: só em harmonia e unidade com a divindade temos como prosperar na causa de Deus. Não tem outra forma. Querer prosperar na causa de Deus sem unidade com a divindade, sem harmonia com a sua palavra, sem chance. Nós precisamos ter unidade entre nós e a divindade. Essa harmonia só criará força e terá base, raiz, se estiver fundamentada na verdade, na palavra de Deus. Aí sim, fecha o elo entre esse discipulado, entre o ministério redentivo de Cristo por nós e a Trindade e o reino de Deus. Elo, bloco fechado. E Ele virá nos buscar.
muito bonito. É uma verdade incontestável, meus amados irmãos. Quinto tema, unidade entre cristãos. Analisando Marcos capítulo 9, verso 38 e 41, comparando com o Evangelho de João capítulo 10, verso 16, o que nós encontramos aqui nesse paralelo? Primeiro, lá em Marcos está comentando daquele caso que alguém estava expulsando demônios em nome de Cristo sem andar com ele. E os discípulos estavam aborrecidos com aquilo, criando caso por causa disso. E Jesus deixou claro para ele: rapaz, não cria caso não, moço. Quem comigo não ajunta, espalha. Como que o indivíduo vai expulsar demônio em meu nome e vai falar mal de mim? Deixa ele fazer o trabalho dele em paz, moço. Isso aqui, meus amados, claramente aponta para um outro ponto. De João capítulo 10, verso 16, que trata justamente da informação da informação e missão que ele aponta para nós, dizendo que tem muitas ovelhas ainda que estão em outros apriscos por aí, mas que vem trazê-la para esse aprisco, ou seja, para o bloco, para o aprisco da raça eleita, para que eles possam estar todos blindados e possamos finalmente cumprir com a missão que ele nos tem confiado, para que possamos estarmos debaixo de uma só missão, um só Senhor, um só batismo, um só aprisco, um só pastor, um só guia e nosso mestre, que através da palavra escrita e a palavra viva, nos comunicando os nossos passos em direção a Canaã celestial. E evidentemente, a missão, para ter êxito, ela precisa de uma unidade congregacional. Se não houver unidade entre nós, jamais. Porque o que ele apontou aqui em Marcos, no capítulo 9, 38 a 41, ele está apontando aqui para um discipulado, para um tipo de companheiro que estava ali, criando caso, preconceito, tabus, porque o indivíduo estava lá do outro lado, não estava andando diretamente com ele e fazendo esse trabalho. Lembra que tinha os discípulos de João Batista também? Que mais tarde, lá no trabalho de Paulo, muitos anos mais tarde, mais de 30 anos depois, Paulo começa a encontrar com esse povo e rebatiza uns, faz profissão de fé para outros, e foi seguindo. E não estava andando junto com os discípulos, nem estava evangelizando, porque tinha missão também. Tem mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. Esses tempos, esses apagões que apareceu na infância de Jesus, e mesmo na idade adulta dele, muita coisa que Paulo está no fechamento do Evangelho de João, que se fosse escrever tudo que ele fez depois que ele ressuscitou, nos livros do mundo inteiro não caberia. E cadê esses feitos? Não importa, irmãos. Olha, Jesus fez com a sua missão na face da terra. Pode ter certeza absoluta disso. Ele andou de canto a canto desse planeta. Mesmo que o que está registrado é só o que está ali no Oriente Médio. Mas ele fez a obra dele, ele cumpriu com a missão dele e continua cumprindo. É eu e você que tem problema. É eu e você que podemos estar em sérios apuros se não estivermos cumprindo com a nossa missão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Ele fez muito bem feito e continua fazendo a parte dele. E garante a nossa pela graça, desde que estejamos envolvidos na obra do Mestre, na causa do Mestre. Olha, quebrar tabu, quebrar preconceito, é altamente próspero na causa de Deus, indiscutivelmente delicado e às vezes até muito perigoso. Mas se tivermos conexão com Ele, com o Senhor e a sua palavra, não temeremos. E estaremos dispostos até o último momento de vida nossa sobre a face da terra a cumprir com a missão que Ele nos confiou. Mas para isso precisamos estarmos envolvidos com Ele, unidade com Ele e uns para com os outros. Divisão, discussões, disputas internas, congregacionais, isso não leva a nada. Precisamos
urgentemente sermos pessoas dignas, unidas uns com os outros, em amor e propósito missionário, para que a missão possa ser cumprida e ele em breve possa voltar. Evitar confrontos e disputas que não há necessidade alguma na causa de Deus. Afinal de contas, fazemos parte de um só exército. E o exército da luz, ele luta contra as trevas. Não tem outro tipo de luta a não ser essa. Pense nisso, amado. Reflita sobre isso, que é algo seríssimo. Sexto tema. Uma fé compartilhada em amor. 3 textos bíblicos, podemos fazer um paralelo aqui nesse tema, que é João 17:3, 1 João 2:3 a 7 e João 13:34 e 35. Nesses 3 textos, podemos alinhar um paralelo muito interessante. O primeiro deles é que Cristo, como membro da divindade, e queria que mostrar nele mesmo a presença do Pai, e que isso pudesse refletir em nós também a imagem de Deus para o mundo ao nosso redor. E lembra que Cristo falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pois é, lá em 1 João 2, de 3 a 7, ele comenta que se aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, com ele não está a verdade. E lá no verso 7 fala: e não vos dou mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Pois é, veja que coisa interessante. Chama de mentiroso quem não dá atenção para os 10 mandamentos da lei de Deus, contidos em Êxodo 20, de 3 a 17, que inclusive inclui o sábado, né? Mas na hora que a gente vai aqui para o Evangelho de João, no capítulo 13, 34 a 35, que ele entra com a tese do novo mandamento, ele vai estrutura toda essa lei moral de 10 mandamentos numa palavrinha simples: amor. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Qual é o sentido que temos de viver como cristão no mundo, como oficial de igreja, seja como for, se nós não aprendemos a amar? Se nós não amamos e nem somos amados? Porque o projeto de vida nosso, de missão nosso, está entre nós. Amar só a Deus e esquecer o próximo está fora de cogitação a tal de salvação. Agora, a partir do momento que eu amo a Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo, esse é o vínculo do novo mandamento, amor como base, aí tudo isso aqui passa a ter sentido. Aí eu passei a viver uma fé compartilhada em amor, que é exatamente o que o tema nos sugere. E incontestável, de forma incontestável. É a única maneira de sermos cristãos de fato. É compartilhar uma fé fundamentada em amor. E para isso, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como expressão de amor. Não é por obrigação, não é por permuta, não é por nada. É gratidão. A salvação que Ele me deu lá no Calvário. O sangue dele que está à disposição minha e sua. Por gratidão, eu demonstro essa conexão com Ele, esse amor com Ele, guardando os seus mandamentos. E evidentemente amando, entendendo que a guarda maior é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo. O amor compartilhado de forma fraternal é uma identidade nossa de membros do reino de Deus diante deste velho mundo, meus irmãos. Não esqueçam disso. É uma identidade. Alcançamos esse padrão, não tem quem segure. O nosso lugar é lá, nas mansões eternas. E para sempre com o Senhor. Aonde Ele estiver, estejamos nós também. Que Deus nos abençoe. O 7º tema: unidos em luz. No grande conflito, página 379, tem um trecho muito interessante que diz o seguinte: se o professo povo de Deus recebesse a luz como lhe refúgio da sua palavra, alcançaria a unidade pela qual Cristo orou.
Irmãos, Cristo disse que nós somos a luz do mundo. Somos sal da terra. O nosso propósito é dar sabor para a vida dos outros. Não é só encontrar sabor para a nossa vida, mas é dar sabor para a vida dos outros. Mas isso só vai acontecer se formos o sal certo. Não aquele sal que perdeu o sabor e virou areia. Porque aí vão causar problema na vida dos outros. Areia na comida dos outros, joga o prato todo fora. Agora o sal na medida certa dá o tempero ideal. E é isso que nós devemos fazer na vida dos outros. Conquista, irmãos. Conquista. Pelo paladar. Despertar nas pessoas o desejo de comer essa palavra, de comer esse pão da vida, de tomar esse vinho da salvação. A palavra viva. Ter amor pelo sacrifício de Cristo. Ter amor, ter gratidão pelo que Ele fez e faz por nós. E isso nos faz brilhar. E isso nos identifica como luz do mundo. Que Deus abençoe a mim e a você. Que sejamos de fato assim. Santo Deus, nos encha do Teu conhecimento, Senhor. Nos encha do desejo de servir em espírito e em verdade. E principalmente de cumprir com a Tua vontade e com a missão que Tu nos tens confiado. Santifica-nos da Tua palavra, que a Tua palavra é a verdade. Abençoe os nossos lares representados também nesta oração, que naquele grande dia sejamos todos contados entre os salvos. Que as pessoas que nos servem recebam poderosamente a influência do Teu Santo Espírito. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.